Olá pessoal, então finalmente nós estamos dando início com esse vídeo na conclusão final de todo o estudo que nós fizemos nessa primeira parte. Durante todos esses vídeos que, se você assistiu gradualmente, e se você acompanhou, não é, a lógica da sequência que nós fizemos, você deve ter observado que o cerne de todo esse estudo tem um único objetivo, que é a compreensão do sentido da existência. E a busca humana, a nossa busca natural pelo sentido da existência, tem uma razão fundamental, que é justamente o estado de paz. A busca de felicidade, que é uma intuição natural, a busca pela felicidade, né? Assim como os animais, eles possuem uma bússola orientadora interna, que é por onde eles fazem as migrações, não é? Que é por onde eles se locomovem. Aí é como se eles tivessem uma bússola, um ponto magnético que os leva para o ponto de origem daquele mecanismo que funciona durante as migrações. O ser, a alma, o espírito, a entidade vivente, possui uma intuição natural que a leva para a busca da felicidade. Okay? E em todos os níveis, mesmo quando o ser comete algo que é, do ponto de vista da observação moral hediondo, o ser em si, ali, ele está em busca da felicidade. Essa felicidade pode ser um ato egoísta, que coloca em risco os demais, ou pode ser um ato humanitário, que inclui os demais e que, por conta da influência da empatia e da compaixão, inclui a humanidade toda, de um modo geral. Ou pode ser egoísta, né? Sendo individual e desconsiderando assim, a segurança emocional dos demais em relação a isso. Pode ser dos dois, mas, entretanto, sempre o ponto é a busca da felicidade. Até mesmo, por exemplo, quando alguém comete suicídio, por exemplo, o objetivo é dar uma solução para o sofrimento. Aí, nesse caso, o alívio do sofrimento seria então a primeira etapa da busca da felicidade, ou seja, a busca pela paz. Não é? Alguém comete suicídio porque está sofrendo emocionalmente, está numa crise existencial tão profunda e grave que ela entende que a paz será obtida através da destruição mecânica do corpo. É uma tentativa de encontrar a felicidade. Mas nas escrituras védicas, nos ensinamentos védicos, nas orientações dos sábios, a paz é um requisito fundamental, imprescindível para todo e qualquer buscador que almeja experimentar a felicidade plena do ser. Então, o trabalho na paz é uma condição prévia para se reconhecer ou se ter uma experiência direta de felicidade. Sem paz, o indivíduo, evidentemente, ele pode ter momentos de felicidade, mas aqueles momentos de felicidade estarão sempre comprometidos com a ameaça da insegurança emocional, que é justamente a ausência da paz psicológica, da paz mental, da paz espiritual. Então, normalmente, o que o ser faz é buscar um estado de paz interna, que é um equilíbrio interior, e a partir desse estado de paz, almejar ou investir ou fazer experiências, investigações naquilo que nós temos disponíveis em termos do que seria a felicidade para o ser. Então, a análise que nós fizemos de todos os vídeos, né, em todos os vídeos, o que nós fizemos foi uma verificação das condições filosóficas que o ser humano produziu nessa tentativa, nessa direção de encontrar a paz. Né? E para isso, evidentemente, é necessário uma resposta coerente, uma resposta que seja satisfatória para, primeiramente, justificar a existência. Porque todas as questões
que são, que são como consequência da nossa existência, elas só existem justamente pelo fato de existirmos. Caso nós não existíssemos, não haveriam questões fundamentais a serem equacionadas. Portanto, a existência é a raiz de todas as questões. Ela é a mãe de todas as questões. Portanto, a equação primeira que deve ser feita é a equação do sentido do porquê nós existimos. E nesse intuito de verificar o que nós temos disponível na humanidade para entender esse assunto, nós fizemos uma discriminação, uma sumarização, né, um resumo geral daquilo que está disponível no nosso planeta. É claro que, evidentemente, nós não cobrimos nos detalhes todas as possibilidades e variantes. O que nós fizemos foi analisar nas categorias gerais aquelas categorias que são as proeminentes e que englobam as subcategorias, não é? Ou seja, vamos supor, para facilitar a observação desse raciocínio, eu vou dar uma composição metafórica. Imagine que você é um ser de um outro planeta, não, que você simplesmente está aí num asteroide e de repente você, como o Superman, né, mais ou menos o que aconteceu com ele, e você caiu aqui no planeta Terra, ok? E aí, quando você percebe, acorda, você é um ser humano, e então você está sentindo naturalmente uma necessidade de saber quem é você e por que você está ali. Ok, então supomos que você tivesse um scanner, um cérebro que fosse um supercomputador, um super cérebro, que pudesse escanear todo o pensamento humano e categorizar de uma maneira acessível o compêndio da produção humana em termos de conclusões que já houveram sido trabalhadas previamente, antes de você, evidentemente, e que fosse acessível para que você pudesse rapidamente ter uma ideia da produção intelectual, filosófica, teológica e metafísica da humanidade como um grupo. Tá? Então é mais ou menos isso que nós fizemos nesses vídeos anteriores. Nós fizemos um scanner, ok? Da humanidade e verificamos quais são as principais possibilidades conclusivas, filosóficas, que o ser humano, na sua intuição natural de explicar a sua própria existência, incluindo aí a possibilidade da existência de Deus, né? Como ele então justifica a própria existência, incluindo o conceito de Deus, dentro do processo de existir, como ser fundamental e criativo. Então, nós observamos as principais correntes de pensamento, não é? Que inclui a possibilidade da não existência de Deus, ou seja, da ausência de Deus, o ateísmo, a possibilidade de que essa fonte seja uma energia apenas, uma luz, uma energia, uma fonte geradora impessoal, sem forma, ok? E verificamos a possibilidade de esse ser pessoal, ok? E de todas as possibilidades que nós analisamos, a formulação de uma pessoa nos parece ser mais aceitável do ponto de vista da coerência do pensamento, da coerência, da capacidade que nós temos de observar e concluir coisas a partir da exploração dos nossos recursos, não apenas do ponto de vista metafísico, mas também do ponto de vista lógico, científico e racional. E isso nós já fizemos nesses vídeos anteriores. Partindo do princípio, então, da ideia pessoal de um ser, de um criador, nós, então, conjecturamos quais seriam os motivos pelos quais esse criador, esse ser, ele nos teria criado, não é? E por que ele teria criado o mundo material e nos colocado no mundo material. E nós, com essa pergunta básica, por que nós fomos criadas, por que o mundo material existe e por que fomos colocados no mundo material? Então, com essas três perguntas,
nós verificamos as variações que nós encontramos na humanidade para explicar esses fenômenos. E, rapidamente, nós observamos as possibilidades que explicam uma possível queda da alma para o mundo material, que seria uma rebelião, né, uma rebeldia, um estado de inveja natural do ser no reino de Deus, que obrigou à expulsão do paraíso, a teoria felônica, chamada felonia, né, a teoria felônica da queda do paraíso. Nós observamos a possibilidade que seria utilizada como recurso para explicar esse fenômeno, a teoria do livre-arbítrio, representada na metáfora do filho pródigo, e também nós observamos a terceira, que seria, no caso, a última série de vídeos, não é? Que é do processo da criação da mônada, que seria uma explicação em que nela estaria fundamentado o conceito de que nós teríamos sido criados por um Deus todo-poderoso e amoroso, e teríamos sido colocadas como grupos de mônadas potenciais dentro desse ambiente terrestre, material, para que assim nós pudéssemos evoluir a partir de um ponto zero até então alcançar aí um ponto máximo, que seria a consciência do Buda ou a consciência do Cristo, a consciência universal, a consciência absoluta, de compaixão absoluta por todos os seres. Então essas aí seriam as três variações, partindo do pressuposto, do princípio de que a fonte criativa seria uma pessoa, ok? Então nós, se fizermos todas as análises, se pegássemos todas as variações de explicações disponíveis na humanidade para isso, nós chegaríamos mais ou menos a essas categorias. Não há, principalmente hoje, por exemplo, quando nós temos à nossa disposição um recurso tão rico e tão acessível como é a internet, então isso facilita para que nós possamos ter acesso a todos os ramos de conhecimento muito rapidamente. Todos querem se expressar, todos querem colocar a sua opinião sobre aquilo que se observa, e com isso a riqueza de informações é muito maior e a capacidade que nós temos de ter acesso ao conhecimento é muito mais rápida e muito mais efetiva e, portanto, produtiva. Por isso, hoje, nós, na metáfora do Superman que cai no planeta Terra e precisa saber, né, quem ele é, etc., realmente nós temos um super cérebro, um supercomputador, que é a rede, não é, integrada social, que é a internet, que é um cérebro, é um único cérebro, na verdade, produzindo conhecimento constantemente. E aí essa rede que forma um único cérebro produz todo o conhecimento que a humanidade tem disponível, e torna disponível esse conhecimento coletivo para todos a qualquer hora e a qualquer momento. Então, caso você faça a sua própria pesquisa, o seu próprio scanner na humanidade, da história da humanidade, você vai verificar que essas são as categorias básicas, conclusivas, em que o ser humano, na sua produção intelectual, na sua máxima potencialidade intelectual, foi capaz de produzir e tornar acessível para os diferentes grupos, ok? Bom, agora tem a última parte, que é a solução védica, e esse mecanismo eu ainda não expliquei, ok? Então eu estou fazendo aqui nessa parte inicial, essa série de vídeos é a série que você já tem aí, já está aí na tarjeta, né, o conhecimento da série, a solução védica. Então, nessa série de vídeos, eu vou apresentar qual é a explicação védica para a situação, para o enigma, tá? Então, o que eu fiz anteriormente foi um apanhado geral do que nós temos disponível
fora a explicação védica. Ou seja, se eu não tenho uma explicação védica diante de mim, o que eu tenho? Qual é a disposição de conhecimento, de informação que eu tenho para as minhas perguntas fundamentais? Então, basicamente, eu tenho isso daí, que foi o que nós analisamos até agora. E, pelo que nós podemos observar, apesar de que existe uma evolução, assim, algumas formas de pensar se apresentam mais completas, mais coerentes do que outras, me parece, pelo que nós podemos observar aqui, que nenhuma delas está 100% hábil a dar uma resposta para as perguntas de uma maneira satisfatória, no sentido de fechar o quebra-cabeça como um conjunto, né? E agora, se eu fosse, por exemplo, um ser humano que quisesse, como é o caso dos seres humanos que buscam esse conhecimento, ou conhecimento sobre si, se eu quisesse realmente uma explicação que me desse uma completude, ou que me desse uma sensação de satisfação intelectual e filosófica natural, sem que eu precisasse necessariamente abraçar uma causa ideológica ou um dogma religioso. Algo que a minha inteligência pudesse aceitar, mesmo que eu não quisesse me comprometer com um caminho espiritual, com uma linha, com uma busca. Mesmo que eu não quisesse me comprometer, ainda assim, qual seria uma explicação que pudesse me dar uma satisfação intelectual, filosófica e a minha inteligência ficasse convencida de que aquilo ali estaria suficiente para gerar satisfação, não é? Bom, nesse ponto, justamente que é onde eu apresento como alternativa para explicar as questões existenciais fundamentais, a solução védica, ok? Então esse vídeo, a partir desse vídeo, nós vamos tratar do compêndio védico e de como os sábios apresentam um conjunto de ideias e um conjunto de explicações muito bem fundamentadas, bastante evoluídas, que tem por si a mesma proposta que qualquer outra ramo de conhecimento humano do ponto de vista teológico e metafísico, que é justamente dar uma resposta para o enigma da existência humana, ok? Então, esse primeiro vídeo aqui foi só para fazer uma contextualização do que já foi estudado até aqui, para sempre fazer um update, não é, da nossa memória, da nossa mente, porque é muito comum, como ele é um estudo relativamente longo, o que acontece? Nós acabamos nos perdendo no meio do caminho, né? Nós acabamos nos perdendo no meio da estrada. Eu até recebi um comentário de uma pessoa que assim, se queixou para mim de que talvez o método de explicação não tivesse aí uma metodologia, uma didática que fosse fácil para que ela pudesse entender. E eu realmente não posso fazer nada com relação a isso, porque de fato é um raciocínio longo, ok? Se trata de uma análise que exige bastante atenção, que vai exigir o foco da pessoa, né? O interesse pessoal por aquele assunto. Então, realmente a proposta não é se adaptar à capacidade que a pessoa tem de se dispor a pensar o assunto, tá? A proposta aqui realmente para que aquela pessoa que está disposta, interessada em buscar o assunto, se debruce sobre a ideia, preste atenção nas colocações e faça as conjecturações e, se quiser, pode entrar diretamente em contato comigo e fazer as argumentações que forem relevantes em relação a tudo que foi falado aqui. Então, estamos abertos aí para conversar, para bater papo, não é? E para dialogar sobre o sentido de existir. Inclusive isso é saudável, é agradável. Eu sou, como todos vocês também são,
um buscador, ok? Não tenho aqui comigo a pretensão de ter a verdade comigo, porque na verdade o que eu vou fazer não é a expressão de uma verdade concluída a partir de mim. Eu estou representando um conhecimento muito antigo, milenar, chamado Vedas, que é algo que eu represento por acreditar, evidentemente, porque justamente faz sentido, é lógico, e ao mesmo tempo tem a sua fundamentação espiritual envolvida, claro. Então, eu estou representando esse conhecimento, não estou representando uma ideia que eu criei a partir da minha mente ou a partir da minha conjecturação pessoal. Não é nada disso. Eu estou transmitindo um conhecimento milenar que eu me sinto feliz e agradecido por estar advogando, ok? Então, se trata realmente de algo muito importante e, claro, não é para todos, né? Evidentemente, isso é para alguns. E eu espero que você seja um deles, que você seja uma pessoa que esteja de fato querendo realmente compreender o sentido da sua existência. E a partir desse vídeo, se você chegou até aqui, e se você teve a paciência e o foco de chegar aqui e entendeu o que nós fizemos até aqui nesse momento, então eu acredito que as suas chances de compreender o que eu vou falar a partir de agora são altas, ok? E o fato de você ter acesso ao que você vai ter acesso de informação a partir de agora vai permitir que isso produza em você, no seu inconsciente, um estado de paz, um estado de calma, de tranquilidade. Nós, enquanto seres humanos, gastamos a maior parte da nossa energia mental tentando entender a nossa existência, porque nós sofremos, porque passamos por todos os problemas. Isso em termos conceituais. Agora, individualmente, né, cada um tem a sua, aí vamos colocar um ditado popular, cada um sabe onde o calo aperta. Isso é uma questão individual, mas em termos conceituais, nós gastamos muito da nossa energia questionando a existência, questionando a criação, questionando Deus, por quê, por quê, por quê. E enquanto esse porquês não são respondidos, uma angústia, uma ansiedade vai se criando. Então uma bolha vai se criando. E essa bolha às vezes toma conta do ser ao ponto de levar ao ser a um colapso psicológico, um colapso filosófico, um colapso emocional pela ausência de respostas, não é? A fundamentação da loucura e do colapso emocional é a ausência de respostas produtivas e que produzam, justamente por serem produtivas, que produzam estado de paz. A ideia toda é permitir ou facilitar para que o ser, se conhecendo, possa então experimentar a felicidade a que está destinada a alma ou o espírito. Mas para isso é importante que o ser compreenda de maneira muito clara, de maneira bastante evidente e bastante coerente o sentido da criação e por que nós existimos e como explicar a presença do mundo material e a nossa presença dentro do mundo material, ok? Por isso, o objetivo é a busca da felicidade, mas não pode haver felicidade sem paz. A paz é uma condição prévia para a felicidade. Portanto, a paz, quando os assuntos que minam o estado de paz estão abertos, não é possível promover aí a paz que nós estamos buscando. Então, vamos fazer essa parte inicial, que é justamente a equação da consciência. E esse vídeo foi uma introdução para o fechamento da série toda, ok? Vamos lá então, eu vou fechar esse vídeo e nós vamos começar a falar diretamente sobre os Vedas e a solução védica para explicar a existência, ok? Namastê e até a próxima gravação.